Dom Casmurro. Você com certeza já ouviu falar dessa obra, uma desses clássicos brasileiros que mais caem em Enem vestibulares. Se não, com certeza já deve ter ouvido falar da dúvida se Capitu traiu ou não a Bentinho, se Ezequiel é ou não filho de Escobar. Todavia, será que realmente é essa dúvida que o livro nos traz? Antes mesmo de falarmos sobre essa questão, é necessário olharmos para o contexto em que Dom Casmurro está inserido. Dom Casmurro foi lançado em 1899, posterior a Memórias Póstumas de Brás Cubas e anterior a Quincas Borba, sendo os três parte da fase realista de Machado de Assis, onde ele vem fazer críticas e ironias em seus livros com relação à sociedade carioca do século XIX. Dom Casmurro não foge a esse princípio. Em seu enredo, temos uma divisão clara de duas partes, sendo a primeira a infância em Mata-Cavalos e a segunda sua vida adulta na Praia da Glória. Dom Casmurro é o nosso conhecido Bentinho, ou Bento Santiago. Filho de Dona Glória e Pedro Albuquerque, Dom Casmurro, ou Bento Santiago, é filho de donos de escravo e terra. No momento em que estamos, seu pai já havia morrido, sendo assim sua mãe ficou com o restante dos bens que ele possuía. Vivendo apenas da renda de aluguel e da venda de algumas casas e escravos, ambos vivem bem, mas não sozinhos. Juntamente com os dois, vive prima Justina e o tio Cosme, além do seu agregado José Dias, que ao se fingir de homeopata pôde ajudar a família e depois de desmentir sobre sua profissão, ele foi aceito pela família pelas suas boas características. Ao decorrer da história, veremos que eles são muito importantes para as decisões e tomadas de escolhas do protagonista. Mas não somente esses personagens vão influenciar bastante. Ao lado de sua casa, vive sua vizinha, filha do Sr. Pádua e de Dona Fortunata, Maria Capitolina, ou como conhecemos Capitu, nasceu numa casa pobre, ou melhor, menos abastada que a nosso protagonista, e ela vem a crescer juntamente com ele, por morarem muito perto. Logo em um dos primeiros capítulos da história, vemos o quão relevante é a opinião alheia para a opinião e formação de decisão do nosso protagonista. No capítulo 12, na varanda, vemos o seguinte momento. Dado momento. É claro então que até mesmo a percepção de um romance é dada pela opinião alheia. Dom Casmurro, ou melhor, Bentinho, jamais vê Capitu como interesse romântico até este momento, e é a partir daí que a história começa. Com o desenvolvimento de um romance, temos como ele vai tomar as decisões de sua vida, já que um romance não era uma ideia que sequer passava pela sua cabeça, e que também não era algo planejado para sua vida, já que sua mãe, por ter dificuldade de ter filhos, prometeu a Deus que se tivesse um filho menino e de saúde, daria um padre a Deus. Todavia, ao se apaixonar por Capitu, esse sonho já não seria mais possível e tal promessa não poderia ser realizada. Vemos então o primeiro impasse da vida do protagonista. Ele não quer ser padre e deseja fortemente se casar com Capitu. E até mesmo nesse momento, a opinião alheia sempre lhe é muito relevante para a resolução dos seus problemas. No capítulo 25, no passeio público, vemos bem essa parte. Como pode ver, esta é uma conversa do agregado José Dias com o nosso protagonista, em que ele pede para que converse com sua mãe a fim de que ele possa escapar da promessa que ela lhe fez. Sendo que tudo isso foi uma ideia de Capitu, falando-lhe que José Dias tinha muita influência sobre as decisões de sua mãe. Outro momento que podemos ver isso é o capítulo 29, O Imperador, em que o nosso protagonista já começa a demonstrar uma grande característica de si. Vê como o nosso personagem é muito criativo? Criatividade realmente é um dos aspectos que mais veremos durante a narrativa. E não somente isso. Ideias de poder e de personagens de influência são algo muito relevante para o nosso protagonista. Outro momento em que vemos bastante sobre a personalidade do nosso protagonista é lá mais para frente, durante a sua infância, no capítulo 85, O Defunto, onde um amigo seu, ou vizinho, lá da sua rua de Mata-Cavalos, morre e o seu pai vem chamar-lhe para o enterro. Ele possui muita dúvida entre si sobre permanecer no enterro ou não, como vemos a seguir.
O pai chama-lhe para o enterro, como pode ver, mas mais na frente na história veremos que essa dúvida sobre ir ou não ao enterro lhe persegue por vários momentos. Para resolver esse problema, ele consulta várias pessoas superiores a si para saber o que fazer. Depois de muitas reviravoltas sobre ir ou não ir ao enterro, Bentinho finalmente toma uma decisão de não ir ao enterro, mas não por si só. Ele pergunta para sua mãe e, juntamente com a opinião de prima Justina, lhe é recomendado que não vá ao enterro. José Dias, o agregado, ao ouvir da história que lhe é contada por Bentinho sobre não ir ao enterro, concorda com a opinião e diz para Bentinho como isso reflete sobre a importância que ele tem, já que ele ir ao enterro não faria jus à sua pessoa tão importante. Um enterro desse não mereceria a ilustre presença dele. Essa fala faz nosso protagonista refletir sobre o assunto e nos dá o seguinte momento da história. Fosse o que fosse, fiquei amuado. No dia seguinte, pensando no motivo, não me desagrado. Mais tarde, achei-lhe um sabor peculiar. Vemos que o nosso protagonista dá bastante valor à vida social e o prestígio que as pessoas possuem ou que ele possui. Além de vermos sobre os valores que Bentinho carrega, também vemos o bastante no seu caráter. No capítulo Desespero, vemos os seguintes versos finais. Percebe como nosso protagonista é deveras ciumento e por vezes tem momentos de grande ataque de ciúme? Este é um dos ataques dentre vários da história que veremos de ciúme do nosso protagonista com relação a Capitu. Mas não só isso. No capítulo seguinte, chamado A Explicação, vemos a defesa do nosso narrador, já velho, sobre suas ações do passado. E isso acontece em cada um dos momentos em que ele toma uma atitude que definitivamente não lhe parece muito agradável. Ele sempre dá uma explicação e se defende diante do autor, quase como se ele soubesse que é culpado e ainda assim quisesse defender. Temos aqui um protagonista deveras tendencioso e muito suspeito. Continuando a leitura, vemos que Bentinho não precisará se tornar padre, mas ainda assim precisará ficar um tempo no seminário, já que esse lhe proporcionará grandes oportunidades e uma grande educação. É nesse tempo que conhece a Escobar, que por conta de suas diversas afinidades se tornam amigos, e posteriormente Escobar confessa a Bentinho que também não tem a vocação de ser padre, falando da sua vocação para banqueiro, assim como seu pai. Amizade feita, a história continua. E no capítulo 97 temos a saída de Bentinho no seminário. Todavia, temos um salto do tempo entre os capítulos, já que o narrador, mesmo estando no meio do livro, acha por melhor cortar um pouco alguns momentos que, por mais que sejam interessantes, não seriam tão essenciais à narrativa. E logo temos um salto de 5, 10, 20 anos de um capítulo para o outro. Chegamos então à segunda parte de Dom Casmurro, com a vida adulta na Praia da Glória. Nesse momento, Bentinho e Capitu se casam, mas não somente eles, outro casal é formado. Escobar, o famoso amigo de Bentinho, se casa com Sancha, a melhor amiga de Capitu. Esses dois casais, muito amigos, vivem visitando a casa um do outro, e depois de algum tempo, o esperado acontece. Os filhos chegam, sendo que o primeiro filho é na verdade de Escobar, mesmo que eles tenham se casado após Bentinho e Capitu. Em homenagem ao casal, a primeira filha tem o nome de Capitu. E logo após um período, para a felicidade de Bentinho e Capitu, eles também conseguem ter um filho, o qual, para homenagear o outro casal, tem o nome de Ezequiel, em homenagem ao Escobar, já que seu nome completo é Ezequiel Escobar. E uma das características muito importantes que veremos em Ezequiel no decorrer da história são suas imitações. Ezequiel vive imitando tanto o pai quanto a mãe com quaisquer amigos que possam aparecer na casa de seus pais. Essa é uma característica que vem a ser muito relevante e também um problema no decorrer da história, já que, resumindo bastante, teremos a morte do nosso caro Escobar, um exímio nadador que morre nadando, ironicamente. Após sua morte, Bentinho fica realmente abatido com isso e começa a ver nas imitações de Ezequiel de Escobar traços de um filho sobre seu pai. Além disso, a tristeza é tamanha que ele cogita até mesmo seu suicídio. Ele chega até mesmo a comprar o veneno e colocar em sua xícara de café, e não somente pensar em tomá-la, mas em dar ao seu filho. Ele não só pensa isso como tenta, mas nos 45 do segundo tempo ele se arrepende da decisão e joga a xícara para longe, abraçando então o seu filho, enquanto em lágrimas
fala sobre não ser seu pai. Nesse momento, Capitu entra na sala e ouve a conversa e fica abismada com a resposta. Mas isso não será o suficiente para tirar a ideia da cabeça do Bentinho, que vai levar isso à frente, que mais tarde vem a deixar Capitu e o seu filho na Europa enquanto volta ao Brasil, e ao se referirem a ele em perguntas cotidianas, vem a falar que mandam cartas, mantém contato, mas verdade seja dita, ele nem sequer os visita, e mesmo quando vai para a Europa, ele não faz questão de visitar nem mulher nem filho. É passado o tempo e Capitu morre, e ainda por cima nem sequer tem um capítulo para si própria. É num verso qualquer que lhe é dito em algum capítulo. É só após um período em que Ezequiel vem a visitar seu pai, e mesmo assim fica por pouco tempo e volta mais tarde para a Europa. O que temos depois na história é a sua morte, sobrando somente então Dom Casmurro, que vive sozinho em sua casa na Praia da Glória. É daí então que surge a sua ideia de fazer uma história sobre os subúrbios do Rio de Janeiro. E tudo isso que temos até então seria somente introdução sobre o narrador que vai contar a história. Agora sobre a verdadeira dúvida da narrativa. O último capítulo nos traz que Capitu, na verdade, sempre teria o traído. Só que ele não sabe se é desde sua infância em Mata-Cavalos ou na sua vida adulta da Praia de Dona Glória que ela realmente teria o traído com Escobar. Eis aí a verdadeira trama de Dom Casmurro. Não se ela sequer o traiu, mas sim quando ela o traiu. Cabe agora decidir se isso é uma verdade ou não, já que tudo que temos é a verdade de uma só perspectiva. Tudo que temos é os pensamentos de um só personagem. E tudo que temos é somente este personagem vivo para nos contar o que aconteceu. Já que todos os personagens que foram contados até então já não estão mais vivos.